Meu nome é Galileu e eu vou comentar um pouco sobre o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental referentes à pavimentação da BR-163. Os aspectos gerais e históricos do empreendimento. A construção da BR-163 remete ao desenvolvimento progressista do período militar, na década de 60, que previa a integração da região amazônica ao restante do dinamismo do país. A necessidade do empreendimento veio do avanço agropecuário e da exploração madeireira ao longo da rodovia Belém-Brasília e da necessidade de suporte logístico a essa região. A implantação da BR foi feita na década de 70, dirigida pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem e executada pelo 9º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército. E, todavia, essa obra foi finalizada inacabada. E em 1981 foi feita a licitação das obras pela Secretaria Executiva de Transportes. A CETRAN assumiu o restante da obra, porém não foi feita a pavimentação do trecho em questão e as obras foram abandonadas novamente em 1997. Em 2002, as obras foram categorizadas como obras emergenciais através de uma nova licitação feita novamente pelo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, em que foi feita a unificação dos 4 lotes em que haviam sido divididos anteriormente por conta da falta de verba. Então, essa unificação previa a execução da obra com conclusão em até 4 anos. Todavia, as obras foram abandonadas novamente e o último trecho foi entregue em fevereiro de 2020. As consultas públicas que envolveram esse empreendimento foram 7, realizadas em Altamira, Apuí, Novo Progresso e Santarém, no Pará, Guarantã do Norte e Sorriso, no Mato Grosso, e uma extraoficial realizada no Distrito Federal, em Brasília. As consultas públicas envolveram falta de planejamento da equipe responsável, falta de entendimento sobre o assunto, falta de investimento de capital para a execução dessas consultas, bem como falta de organização. E o órgão responsável pelo empreendimento atualmente é o Departamento Nacional de Infraestruturas e Transporte, o DENIT, que é o antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. A equipe responsável pela elaboração do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. Essa empresa foi a Ecoplan Engenharia Limitada. Ela possui campo de atuação envolvendo estudos de viabilidade, supervisão e gerenciamento de projetos como construção de estradas de ferro, transporte urbano, saneamento, barragens, portos e aeroportos, desenvolvimento institucional, túneis, canais, enfim. O corpo profissional da empresa envolve 625 profissionais, sendo eles 115 de nível superior e 410 de nível técnico. O empreendimento, sua descrição e localização. O trecho refere-se, então, à pavimentação da rodovia 163, a partir do trecho de divisa no Mato Grosso com Pará, em Reurópolis, até o trecho de trocamento da BR-230 com a 163, em Miritituba, no Pará. Essa rodovia ela possui extensão de 1.764 quilômetros, sendo desses 781 no Mato Grosso e 983 no Pará. E a obra refere-se à pavimentação desse último grande trecho no Pará, bem como a construção de pontes de concreto. As áreas de influência, indiretas e diretas. As áreas de influência consideradas no estudo de impacto ambiental refere-se ao nível do impacto que o empreendimento vai trazer para essa área. Se forem considerados os impactos de nível mais baixo, essa área ela pode ser muito maior e extrapolar a área definida pelo estudo de impacto ambiental. Na verdade, o nível de consideração, as áreas de influência, elas referem-se ao nível dos impactos ambientais que foram considerados relevantes para o estudo em questão. Esse empreendimento, ele possui a peculiaridade de ultrapassar limites geográficos, bacias hidrográficas, fitofisionomias, que normalmente são critérios utilizados para considerar as áreas de influências diretas e indiretas. A área ocupada por área de cobertura em que o empreendimento atravessa, ela é basicamente ocupada por florestas. Então, esse foi um dos principais critérios utilizados para definir as áreas de impacto de influência diretas e indiretas do empreendimento.
A equipe definiu, portanto, uma faixa de 100 quilômetros ao longo da rodovia. Essa faixa prevê cobrir a maior parte dos impactos e ela engloba áreas de microbacias e também extrapola a área já degradada pela abertura da BR-63. E a definição dessa área de impacto ela foi feita a partir da análise do desmatamento, principalmente ao longo de rodovias que já foram abertas na região amazônica. E essa análise foi feita analisando faixas de 10 quilômetros a partir de imagens orbitais de satélite, avaliando o nível de desmatamento ao longo dessas rodovias. E uma observação é feita porque as peculiaridades do meio biótico e do antrópico elas exigem que se extrapole a área definida, como vai ser comentado posteriormente. As áreas de influência direta foi definida que são uma faixa de 2 km a cada lado da rodovia, que se refere principalmente à mobilização da maquinaria necessária às obras, como alocamento de máquinas, construção de acampamento da equipe responsável. E essa área de 2 quilômetros a cada lado da rodovia, ela foi obtida por meio de checagens a campo e também de análise de imagens orbitais, em que a equipe definiu como satisfatória. Essa imagem representa a faixa de 2 quilômetros ao longo da rodovia, que se refere à faixa de 100 quilômetros, perdão, de 2 quilômetros da área de influência direta ao longo da rodovia. As atividades a serem desenvolvidas para o funcionamento do empreendimento. Aqui foram listadas as atividades referentes à pavimentação da BR-63. Essas atividades envolvem a terraplanagem, drenagem de obras e arte, pavimentação, a sinalização e obras complementares. O diagnóstico ambiental referente aos meios físicos, bióticos e antrópicos. Referente ao meio físico, foi listado algumas características de relevância. Sobre o clima, foi tratado principalmente sobre a pluviosidade, que é o caráter ambiental, o caráter climático que apresenta maior alteração durante o ano, né? Que é a pluviosidade, que pode variar de 1.250 a 1.650 milímetros por ano, sendo uma variável de maior amplitude. E a temperatura ela apresenta comportamento de clima equatorial tropical. Essa pluviosidade é menor entre os meses de junho a setembro, outubro, tanto em Itaituba como na base aérea do Cachimbo, no Mato Grosso. A uso e ocupação do solo refere-se a 620 mil hectares, que corresponde a 8,6% da área enfocada no estudo. E o eixo da rodovia ele já foi sistematicamente explorado por meio de atividades agropecuárias, exploração madeireira, garimpo e outros tipos de atividades mais rudimentares. O meio ambiótico, quando refere-se ao meio ambiótico, a área de influência direta ela pode ser extrapolada para até 700 quilômetros, que envolve a ecorregião do Tapajós-Xingu, também chegando à ecorregião das florestas secas do Mato Grosso, na área de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Para o estudo em questão, a maior parte do território é ocupada por floresta umbrófila densa, que pode ocupar mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e as espécies arbóreas de interesse para a região as mais listadas são a castanheira do Pará, a melancieira, o capoteiro, o tacho preto, o amarelão e o engapereba. E essas espécies, a maioria delas foi classificada como rara. A diversidade das espécies na região pode ultrapassar 200 espécies por hectare, bem como 55 famílias por hectare, sendo uma diversidade relativamente alta. E as capoeiras, elas ocupam 20% da área de estudo. O meio antrópico teve sua ocupação iniciada nos anos 70, com a abertura da rodovia. As atividades se resumem à exploração de madeira e produção agropecuária, como mencionado anteriormente, e a falta de mercado e a logística de transporte, bem como a insegurança no escoamento dos grãos produzidos nessa região, fazia a necessidade da construção da rodovia. A população apresenta baixa qualidade de vida, principalmente a população que reside no campo. O poder público é pouco presente nessa região, e os conflitos de terra são intensos. Os impactos ambientais. Os impactos eles foram divididos nas categorias físico, biótico e antrópico, e eles foram listados pelos
pela equipe responsável pelo estudo de impacto ambiental. Como meio antrópico, a gente pode listar a proliferação de doenças transmissíveis, dinamização da economia, melhoria da acessibilidade, alteração ou destruição de sítios arqueológicos, remoção da população que já residia na área, desemprego, barateamento do frete, criação de eixo alternativo para a escoação dos produtos, atração de população imigrante, expansão da fronteira agrícola, potencialização dos conflitos de posse, interferência nas culturas indígenas da região, aumento do número de queimados e de fogos fora do controle. No meio físico, foram listados modificação da topografia, conflitos minerários, exposição ao solo por processos erosivos, geração de material particulado, geração de fumaças e gases pelos veículos que vão trafegar na rodovia, geração de ruídos, contaminação de solos e dos recursos hídricos por resíduos sólidos e efluentes sanitários, alteração do padrão cênico da paisagem, modificação do sistema climático. E no meio biótico foram listados a supressão da vegetação e dos habitats de fauna, afugentamento de fauna, criação de barreiras à dispersão dos animais, atropelamento de animais silvestres e a substituição gradual das formações florestais pelas áreas abertas. O empreendimento, o estudo de impacto e o relatório, ele lista algumas mitigações e compensações referentes a esses impactos. No meio físico, por exemplo, sobre a alteração do padrão cênico-paisagístico, o estudo sugere a alocação e a abertura de jazidas em áreas menos visíveis, bem como a construção de barreiras vegetais, como por meio do enriquecimento da cobertura vegetal nativa e o fortalecimento dessa cobertura vegetal, principalmente ao longo das margens da rodovia. E já alguns outros, como a modificação do sistema climático, o estudo assume que é um impacto de difícil mitigação e não sugere possíveis compensações para esse impacto. O meio biótico, por exemplo, a supressão da vegetação em habitats de fauna, o estudo sugere como compensação a revegetação e a recuperação dos adjacentes à rodovia. O afugentamento de fauna, o estudo assume que é um impacto sem mitigação. E a criação de barreiras de dispersão de animais, o estudo sugere a implementação de corredores ecológicos nessas áreas de interesse. No meio antrópico, a alteração e destruição de sítios arqueológicos, o estudo sugere a pesquisa e o resgate arqueológico desses sítios localizados ao longo das áreas de influência. Sobre a remoção da população residente, o estudo assume que é um impacto que não pode ser evitado, mas que precisa ser executado para o andamento do empreendimento. O estudo ele sugere a criação de diversos programas para mitigação ou compensação ou potencialização dos impactos sugeridos. Então, ele traz uma tabela com os diferentes impactos trazidos pelo empreendimento, aqui as diferentes mitigações ou compensações ou potencializações referentes a esses impactos, e ele informa o programa ou o plano que vai ser responsável por mitigar ou compensar esse impacto, que é trazido outros impactos e outros programas, e o empreendimento na atualidade. Recentemente, agora em 2021, foi feita a concessão do trecho da BR-163 e foi feito um leilão sem disputa em que o consórcio Via Brasil arrematou o trecho que vai de Cuiabá até Miritituba, no Pará, ou seja, envolve o trecho citado por esse estudo de impacto ambiental. E agora a administração dessa rodovia é responsabilidade do consórcio Via Brasil. E esse consórcio promete um investimento de 1,87 bilhão de reais na infraestrutura da rodovia, e bem como a construção de diversos pedágios ao longo do seu trecho. E outra curiosidade é que o empreendimento que foi licenciado em 2002, com previsão de conclusão em 4 anos, teve seu último trecho inaugurado em fevereiro do ano passado, 17 anos após o licenciamento ter sido elaborado. Essa foi a literatura consultada para a elaboração desse trabalho. Espero que tenha ficado claro. E muito obrigado.